Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus a nosso primeiro dia da campanha de 40 dias de jejum e oração, cujo tema da campanha é Eu me ponho de joelhos. Antes, eu queria fazer minha audiodescrição como forma de acessibilidade. Eu sou um homem pardo, de mais ou menos 1,80 m, calvo, uso cabelo cortado à máquina, tenho 43 anos, uso óculos, estou com uma blusa preta de malha. Ao fundo, no templo da nossa igreja, está uma parede verde clara e uma cruz de aproximadamente 1 metro, uma cruz feita de madeira. Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos, sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron. E nesse primeiro dia, nós queremos falar com você sobre motivação. O texto bíblico escolhido como um texto bíblico básico para essa primeira devocional da nossa campanha está em Efésios, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Lerei na versão Nova Almeida Atualizada. Diz-nos o texto: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra, lida ao nosso coração. Sobre a carta de Efésios, o tema, como referência bibliográfica da Bíblia de Estudo Herança Reformada da Sociedade Bíblica do Brasil, editora Cultura Cristã, em 2018, diz que o tema desta carta são as riquezas divinas da graça em Cristo para o seu corpo, para a igreja. E o propósito, como referência bibliográfica, é a Bíblia de Pregação Expositiva, Sermãos, Estudos e Reflexões de Hernandes Dias Lopes, editora Agnus, 2020. Vai nos relatar que o propósito dessa carta, uma parte do que está escrito lá, diz que é uma carta não apenas teológica, mas sobretudo prática. Ela diz de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família e a igreja neste mundo inundado de escuridão. Amados, o apóstolo Paulo, pela vontade de Deus, ao escrever essa carta, estava em Roma, na sua primeira prisão. E apesar de ativamente ainda estar intelectualmente ativo, o apóstolo já carregava em seu corpo as marcas, as dores, as dificuldades do seu ministério. Mas mesmo assim, mesmo trazendo, não obstante a tudo isso, mesmo com o corpo amortecido, ele quebra um ritual judaico de orar sempre com as mãos para o alto, e por algum motivo ou por alguns motivos, ele vê razão para se colocar de joelhos. E essas motivações que Paulo encontra, elas foram descritas do início da mesma carta, do capítulo 1
até o capítulo 3, no verso 13. No capítulo 1, o apóstolo fala do plano de Deus, de nos tornar para si, de nos fazer santos, ou seja, separados para a sua glória, isso tudo aos seus olhos, e de nos cobrir com o seu amor, de nos adotar em sua própria família por meio de Cristo Jesus. Paulo também se coloca de joelhos em gratidão a Deus por seu Filho, que redimiu cada um de nós por meio de seu sangue, perdoando os nossos pecados. Isso tudo não porque merecemos, mas certamente pela graça, pelo favor imerecido de Deus. E ele também, contra forças, põe-se de joelhos para dar graças a Deus que nos escolheu. E ele o faz antes da fundação do mundo, diz a sua palavra, para fazer parte do seu plano, para colocar em nós o Espírito Santo de Deus, selando-nos para o grande dia em que Jesus voltará e recolherá a sua igreja. Por esses motivos, Paulo se coloca de joelhos. E no capítulo 2, se no capítulo 1 ele fala do plano de Deus, no capítulo 2 desta carta ele vai falar da execução desse plano de Deus. Paulo está de joelhos, dando graça a Deus, porque nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Éramos filhos da desobediência, fazendo todas as coisas ruins, entregando-nos às nossas paixões e pensamentos mais vis. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto e por seu Filho nos salvou. Por tudo isso, por essa execução perfeita, é que Paulo estava de joelhos diante do Pai, exaltando, engrandecendo por sua obra em nossa vida. Mas Paulo ainda também se coloca de joelhos porque a obra de Cristo, ela derrubou a inimizade que havia entre judeus e gentios. A inimizade que derrubou, ou melhor, a graça, o poder, a salvação que derrubou a inimizade entre mim e muitos dos meus irmãos. Amados, por esse motivo, Paulo se coloca de joelhos. Por sermos partes, todos do mesmo corpo, todos da mesma família e da família de Deus. Louvado seja o Senhor. Certamente, amados irmãos e amigos, o apóstolo Paulo tinha desejo de que as suas necessidades fossem supridas. Talvez a questão física, a sua liberdade, que ela pudesse retornar, mas o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais o apóstolo, a razão que ele se coloca de joelho, não eram as suas próprias necessidades. Porque, amados, nós estamos entrando numa campanha de 40 dias de jejum e oração. Se essa campanha, se a motivação para fazermos parte desta campanha, para orarmos, para jejuarmos, forem as nossas necessidades, certamente nós desistiremos. A motivação maior para mim e para você, para continuarmos nessa campanha, para podermos seguir em frente, de fato, devem ser as mesmas motivações que o apóstolo Paulo tivera quando escreveu essa carta. Nós precisamos desse motivo para nos colocarmos diante do Senhor, nesse propósito, nessa disciplina, nesse compromisso de orar, de buscar ao Senhor, de encontrar nele respostas para esse tempo em que a igreja anda necessitada da direção, para que a igreja não flerte com esse mundo caído, para que a gente encontre em Cristo Jesus a alegria e a motivação necessária para a gente seguir em frente. Eu quero nessa hora convidar você a orar. Aonde você estiver, eu também me colocarei de joelhos nessa hora, porque se a campanha leva esse nome, eu me ponho de joelhos.
amados, invariavelmente, nós também precisaremos fazer o mesmo. Coloque-se de joelhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor pelo plano perfeito da sua salvação, por fazer parte da família de Deus, por amar e ser amado, e ser um com meu irmão, apesar de toda a diferença que temos, por ser herdeiro de todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor, ó Pai, por essa rica, ó Deus, incomparável oportunidade de poder, ó Deus, durante 40 dias de jejum e oração, dedicarmos-nos ao Senhor. Pai, nessa hora nós queremos pedir ao Senhor que a motivação do nosso coração, ó Deus, os nossos desejos são legítimos, entregaremos sim diante do Senhor, mas que a maior motivação, ó Pai, seja aquilo que Cristo Jesus já fez por nós. Nos salvou, Senhor, nos fez parte da Tua santa, ó Deus, e preciosa igreja. Ó Deus, nos fez amar e ser um, ó Deus, com aquele que tínhamos diferença. Ó Pai amado, e nos fez herdeiros, co-herdeiros, ó Deus, de todas as bênçãos dos céus. Ó Deus, porque pertencemos a Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado. Dirige a nossa vida nesse tempo. Concede-nos graça, poder, unção, ó Deus, para vivermos, ó Deus, dias em que a Tua palavra opere em nós, por nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém. Amados, encerramos por hoje. Espero você amanhã, nesse propósito, nessa unidade, para que possamos, ao fim desses 40 dias, depois dessa disciplina espiritual de jejum e oração, de fato, ter mais intimidade com Deus e uns com os outros. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir.